Rick Harrison construiu um império, mas agora está a desmoronar-se aos poucos. O programa Trato Feito, Pawn Stars, foi silenciosamente cancelado em 2025, sem qualquer explicação por parte do History Channel. O seu próprio filho, Corey, disse que tudo não passava de uma farsa e mudou-se definitivamente para o México. A mãe de Rick está a processá-lo por alegadamente ter roubado milhões enquanto ela estava inconsciente num hospital. E depois de perder o pai, a mãe e o filho em apenas alguns anos, Rick está a tentar desesperadamente reerguer-se com algo chamado Trato Feito 2. Zero. Mas as pessoas do meio dizem que ele está apenas a tentar salvar-se da falência. Rick Harrison nasceu a 27 de março de 1965. Em Lexington, na Carolina do Norte, e o seu historial familiar já carregava um peso que sentiria durante muitos anos. O seu pai, Richard Benjamin Harrison Jr., tinha a disciplina rigorosa de um oficial da Marinha, enquanto a sua mãe, Joanne Rue Harrison, tentava manter tudo em ordem em casa. Rick tinha uma irmã mais velha chamada Sherry, mas esta faleceu aos 6 anos. Esta perda deixou um vazio silencioso na família. Depois, em 1967, quando Rick tinha apenas 2 anos, a Marinha enviou seu pai para San Diego e toda a família teve de se mudar novamente. Foi o início de uma vida repleta de arrumação e desarrumação de malas, e nunca ficando tempo suficiente para se sentir estabelecido. Cada mudança significava novas escolas e novas pessoas, e aos poucos isso moldou Rick em alguém que aprendeu a adaptar-se rapidamente. Quando fez 8 anos, as coisas tornaram-se ainda mais difíceis. Foi aí que começaram as convulsões. Perdia o controle e os episódios aconteciam cerca de uma vez por mês. Por vezes, os músculos do seu corpo doíam tanto depois de ele ter ficado na cama durante dias. Enquanto outras crianças corriam lá fora, ele permanecia imóvel num quarto escuro, tentando recuperar. O tempo continuava a passar e, com ele, as oportunidades para brincar, fazer amigos ou sentir-se normal. Mas algo de inesperado aconteceu durante aquelas longas horas acamado. Ele pegou em livros e continuou a pegar, um após outro, até que a leitura se tornou o seu mundo. Mais tarde, disse que a leitura lhe salvou a vida porque preenchia o silêncio, mantinha a sua mente alerta e dava-lhe algo para amar quando o seu próprio corpo se recusava a cooperar. Durante esses mesmos anos, descobriu uma série chamada O Grande Cérebro. Eram 10 livros, e leu cada um deles como se tivessem sido escritos especialmente para ele. O personagem principal, Tom Fitzgerald, era um miúdo esperto de Utah que tinha sempre um plano pronto. Rick gostava da forma de pensar de Tom, da forma como procurava ângulos e oportunidades, e de como se esforçava quando as coisas corriam mal. Rick começou a sentir algo semelhante a crescer dentro de si. Começou a pensar em dinheiro, negócios e formas de fazer as coisas acontecer, mesmo quando o mundo parecia estar contra ele. Os livros ensinaram-no a ver os problemas como quebra-cabeças e a equilibrar a ambição com uma consciência honesta das consequências. Numa infância que parecia estar fora do seu controle, estas histórias deram-lhe um sentido de direção. Mas ainda era um miúdo a lidar com a dor e a frustração, e aos 14 anos já fumava erva. Dava-lhe uma sensação de escape. Mas apenas por um momento. Os seus pais internaram-no numa clínica de reabilitação naquele mesmo ano. Participava em sessões diárias em que os terapeutas o alertavam para os riscos que corria. Aquelas dias eram difíceis, mas estar naquelas salas obrigou-o a confrontar-se de uma forma que nunca o tinha feito antes. Aos poucos, começou a compreender que cada escolha tinha as suas consequências. Todo o atalho tinha um preço. Começou a ver a disciplina como algo necessário para ter uma hipótese real de construir uma vida melhor. A escola tornou-se mais uma luta. Por causa das convulsões, faltou a tantos dias de aulas que se atrasou muito para recuperar o conteúdo perdido. Por volta do 9º ou 10º ano, decidiu que não fazia sentido continuar. As escolas no final da década de 1970 não estavam preparadas para ajudar crianças com problemas como o dele. Por isso desistiu. Não foi porque ele falhou, foi porque a vida já lhe exigia um caminho diferente e começou a trilhá-lo rapidamente. No início da década de 1980, vivia em Las Vegas e vendia mercadorias em feiras de trocas. Foi aí que se tornou o primeiro adolescente da cidade a vender malas falsificadas da Gucci. Comprava-as no bairro chinês de Nova York por cerca de $10 e vendia-as por cerca de $100. Em alguns fins de semana, chegava a ganhar $0, o que mudou a vida de um adolescente. Sentiu a emoção de criar algo do nada e aprendeu que todo o mercado em expansão atrai concorrência. Quando começaram a aparecer as importações asiáticas mais baratas, os seus lucros caíram. Em vez de desistir, conduziu até o distrito de confecção de Los Angeles e encontrou um novo caminho. Desta vez, eram calças de ganga falsificadas da marca Jordache.
Comprava pares por cerca de $15 e vendia-os por cerca de $40 ou $50. Assim que mudou de estratégia, o dinheiro começou a entrar novamente. Esta disposição para mudar de rumo passou a fazer parte dele. Nessa mesma altura, a vida deu outra volta. A sua namorada, Kim, engravidou quando ele tinha 17 anos. Sofreram desilusões amorosas no início, mas depois deram as boas-vindas ao filho, Corey, a 27 de abril de 1983. Poucos dias depois de Rick completar 18 anos, escolheu casar com Kim e, numa cidade como Las Vegas, o seu jovem casamento tornou-se assunto entre os moradores. 2 anos depois, tiveram outro filho, Adam. Mas a pressão da paternidade precoce, somada à incessante correria de Rick, acabou com o casamento. Em 1985, divorciaram-se e Rick ficou com a custódia dos 2 filhos. Esta escolha pressionou-o ainda mais, pois agora tinha 2 vidas dependendo dele. Chegou então o ano que obrigou toda a família Harrison a recomeçar do zero. Em abril de 1981, um colapso imobiliário no Kentucky destruiu tudo o que os pais de Rick tinham construído. Restaram-lhes apenas $0, e esse dinheiro deveria cobrir a mudança, a renda, a alimentação e tudo o que viesse a seguir. Foram para Las Vegas, na esperança de que a cidade lhes proporcionasse um novo começo. Nessa altura, Las Vegas era mais rústica, mais pequena e nada parecida com o vibrante centro turístico em que se tornou posteriormente. Os Harrison chegaram sem conhecer ninguém, mas, em poucas semanas, abriram a loja de moedas de ouro e prata. Tinha apenas 300 pés quadrados, aproximadamente 28 metros quadrados, mal dando para os clientes entrarem. Rick trabalhava lá durante o dia e recuperava carros à noite. Em alguns dias, mal conseguiam ganhar $100, mas continuavam a aparecer. Havia também uma lei estranha na cidade durante esses anos. Nenhuma nova licença para lojas de penhores poderia ser emitida até que a população atingisse os 250. Zero habitantes. Em 1981, a população era de cerca de 25. 000. As autoridades municipais presumiam que este número não seria atingido durante décadas. Rick recusou-se a esperar. Todas as semanas, ligava para o estatístico da cidade para acompanhar o crescimento populacional. Esperou assim durante 8 anos. Depois, em abril de 1989, o número chegou finalmente aos 250. 000. Rick correu para a Câmara Municipal e conseguiu a licença. Aquele momento mudou tudo. A loja de penhores de ouro e prata abriu nesse mesmo mês, no número 713 da Las Vegas Boulevard. Ainda era pequena, mas era deles. No primeiro ano, a loja deu lucro. Em meados da década de 1990, tornou-se um ponto de referência local, um negócio de cada vez. Com o passar dos anos, os números foram crescendo. Em 2005, a loja emprestava cerca de $3 milhões por ano. O empréstimo médio variava entre os $75 e os $150. O seu rendimento com juros chegava a cerca de $700 por ano. Tratavam de milhares de negócios, desde joias partidas a artigos raros de colecionador. Foi uma ascensão incrível desde os dias em que a família chegou a Las Vegas com apenas $5,000 e uma necessidade desesperada de começar de novo. Rick Harrison passou anos a tentar mudar a forma como as pessoas viam as lojas de penhores. Ele queria afastá-las da imagem de beco escuro que fazia as pessoas pensarem em problemas em vez de negócios. Em 2003, fez uma breve aparição na Insomniac com Dave Attell, e esta pequena exposição deu um impulso ao projeto. Agarrou-se a essa faísca e continuou a insistir. Visitou produtoras vezes sem conta, explicando que queria uma história familiar envolta num negócio real. Imaginou algo honesto e divertido ao mesmo tempo. O primeiro nome que escolheu foi Pawning History, História do Penhor. Mas alguém da Left Field Pictures olhou para ele e sugeriu algo mais curto. Pawn Stars, Estrelas do Penhor, soava inteligente e cativante. E o pequeno jogo de palavras fazia as pessoas sorrir. Depois de anos a bater a várias portas, o History Channel finalmente disse que sim. E, a 19 de julho de 2009, o programa foi transmitido pela primeira vez. Aquele momento mudou tudo para Rick. A sua persistência não só deu vida a um programa, como também mudou a forma como milhões de pessoas viam a sua indústria. O programa consolidou-se rapidamente. Estreou a 19 de julho de 2009 e subiu rapidamente nas audiências, como se estivesse predestinado. Em janeiro de 2011, um episódio atraiu 7 milhões de espectadores, tornando-se a transmissão mais vista da história do History Channel até então. No mesmo ano, tornou-se o segundo reality show mais visto nos Estados Unidos, com 7,6 milhões de espectadores por episódio, logo atrás de Jersey Shore. O público adorou a mistura de história, humor e tensão familiar.
Esta combinação levou a série a ser exibida no mundo inteiro. Em breve, estava a ser transmitida em mais de 150 países e em 38 línguas. Mais do que uma simples série, tornou-se um fenômeno cultural. Assim que o programa fez sucesso, a loja de penhores de ouro e prata também mudou. Antes de Trato Feito, Pawn Stars, a loja recebia talvez 70 a 100 pessoas por dia. Em 2010, este número saltou para mais de 1,000 pessoas por dia. Depois, em 2013, chegou a mais de 5,000. Transformou-se numa paragem obrigatória em Las Vegas para os turistas que queriam um pedacinho do espetáculo a que assistiam em casa. Para lidar com a procura, Rick abriu um balcão de penhores expresso nesse mesmo ano, contratou quase 30 novos funcionários e investiu $400 mil na renovação do showroom, que chegou a ter cerca de 400 metros quadrados. Mesmo com todo este espaço, as regras de filmagem obrigavam o elenco principal a trabalhar ao balcão apenas quando as câmeras estavam desligadas, uma vez que os clientes necessitavam de privacidade. Ainda assim, a loja continuou a funcionar e o público continuou a chegar. A química entre o elenco ajudou a série a ganhar vida. 3 gerações trabalharam atrás do balcão e cada uma trouxe uma energia diferente. Richard Harrison, conhecido por todos como o Velho, tratou de tudo até se reformar em 2017. Rick tornou-se o centro da loja, uma vez que estava ali desde os 13 anos. Corey, conhecido como Big Hoss, começou aos 9 anos e, mais tarde, assumiu o cargo de manager. Austin Russell, o amigo a quem todos tratavam por Chumley, juntou-se ao grupo aos 21 anos e trouxe as piadas e os momentos insólitos que suavizavam as discussões mais acesas. Os conflitos lentos entre Rick e Corey e as brincadeiras com Chumley pareciam reais porque vinham de histórias reais. Esta ligação manteve o público cativado por mais de uma década. Rick não ganhou dinheiro apenas com as câmeras. Fechou alguns dos seus maiores negócios no programa. Um dos momentos mais insólitos aconteceu quando pagou $250 mil por 12 desenhos originais do livro Onde Vivem os Monstros, de Maurice Sendak. Os desenhos de meados da década de 1960 eram peças raras e impactantes da literatura infantil. Rick pareceu chocado ao comprá-los e disse que não conseguia acreditar que estava a fazer aquilo. Mesmo assim, sabia o quão valiosa era aquela arte. Outra compra de grande dimensão aconteceu. Uma coleção de prata com 372 onças. Rick comprou-a por $111. Explicou no programa que a prata faz mais do que ser apenas bonita. A eletricidade é utilizada nos telefones, computadores e televisores por ser o melhor condutor do metal. Com a prata cotada entre os $25 e os $30 por onça, a coleção representava tanto o valor do metal como a procura industrial. Surgiu, então, o Lincoln Roadster de 1932, vendida por $95. Apenas 112 destes carros foram fabricados. O modelo era uma joia da coroa da sua época e podia atingir cerca de $170 mil em leilão. Rick sabia exatamente o que estava a ver. Observou a engenharia, a raridade e o valor futuro. Também comprou uma guitarra Les Paul por $90. Esta guitarra pertenceu a Mary Ford, mulher de Les Paul. A história por detrás do item tornava-o mais valioso do que uma guitarra vintage comum, pois estava diretamente ligado a um dos pioneiros da música. Rick considerava-o um pedaço de história viva. Um item que não pôde levar para casa foi o Robosaurus. Tinha 13,7 metros de altura, pesava 31 toneladas e cuspia fogo como um monstro de metal. O preço era de $1 milhão. Corey brincou dizendo que estava um pouco acima do seu orçamento. Era mais um espetáculo do que um produto, mas vê-lo no programa tornou-se um daqueles momentos inesquecíveis. Longe do showroom e das câmeras, a vida pessoal de Rick foi marcada por uma longa série de casamentos. O seu primeiro casamento foi com Kim Harrison, em 1982. Tinha apenas 17 anos. Estava grávida de Corey, e o segundo filho, Adam, nasceu em 1983. Divorciaram-se em 1985 porque eram muito jovens e estavam pouco preparados. Kim contou mais tarde que Rick deu prioridade ao trabalho em detrimento da vida familiar e que os dois se foram distanciando até quase não se falarem mais. O filho, Adam, morreu em janeiro de 2024, aos 39 anos, vítima de uma overdose de fentanil. Posteriormente, Rick fez alertas públicos sobre a crise dos opioides. O seu segundo casamento foi com Tracy Harrison, em 1986, e durou até 2011. Tiveram um filho em comum, Jake. Tracy manteve a vida pessoal discreta, mas os registros mostram que o casal se distanciou com o tempo.
O Rick estava sempre a filmar ou a tomar conta da loja. E essa distância tornou-se muito grande. Divorciaram-se discretamente, sem brigas ou dramas. Jake manteve-se próximo de ambos e construiu o seu próprio espaço na série. Rick voltou a casar em 2013, desta vez com Deanna Burdett. O casamento teve lugar em Laguna Beach, com Danny Coker a oficiar a cerimônia. Através deste casamento, Rick tornou-se padrasto das suas 3 filhas, Serena, Tiana e Marissa. Os dois permaneceram juntos até 2020. Os documentos judiciais afirmavam que os seus gostos e visões do mundo divergiam tanto que o casamento se tornou insustentável. Resolveram tudo de forma privada. Mais tarde, Rick disse ao TMZ que a separação foi mútua. Manteve contato com as filhas dela mesmo após o divórcio. O seu quarto casamento foi com Amanda Palmer, em 2021, mas durou apenas até 2023. Havia poucos detalhes, pouca publicidade e nenhum conflito público. O casamento arrefeceu discretamente e terminou em menos de 2 anos. Depois, em março de 2025, Rick anunciou algo novo. Estava noivo de Angie Poloshkin, uma enfermeira formada de Las Vegas. Disse que se davam bem e nunca brigaram. Começaram a namorar no início de 2024. Pediu-a em casamento numa adega em Casablanca, no Chile, com um anel de 6,5 quilates em forma de pera que ele próprio tinha comprado na sua loja de penhores. Disse também que estava inseguro sobre a assinatura de um acordo pré-nupcial, embora tivesse dispensado esse documento em todos os seus casamentos anteriores. Acreditava que o casamento deveria durar para sempre, mesmo admitindo que, por vezes, as coisas se desmoronam. Este noivado aconteceu pouco depois da perda do seu filho. Adam marcou uma estranha mistura de tristeza e esperança na sua vida, a 9 de março de 2016. O ritmo tranquilo de um dia normal em Las Vegas foi interrompido quando a polícia chegou à casa de Chumlee com um mandado relacionado com uma denúncia de agressão sexual feita por uma funcionária da loja de penhores de ouro e prata. O que encontraram lá dentro mudou tudo. Quarto após quarto continha coisas que não deveriam estar ali. Os policiais descobriram 12 armas de fogo escondidas pela casa. Uma mistura de pistolas, revólveres, espingardas e caçadeiras, algumas ainda carregadas. Encontraram ainda cannabis, metanfetamina, apetrechos para uso de drogas e pilhas de munições. A maior parte estava trancada num cofre no resto do chão. Pequenas quantidades de droga e roupas estavam espalhadas por outras divisões. Chumlee afirmou mais tarde que tudo era para uso pessoal, mas a lei era clara. Qualquer pessoa que usasse substâncias controladas não podia possuir armas legalmente, pelo que os policiais apreenderam tudo. Chegaram mesmo a obter um mandado para a recolha de uma amostra de sangue, acreditando que o que quer que tivesse acontecido durante o alegado incidente poderia ter sido influenciado pelo consumo de drogas. Assim que a operação policial terminou, começou a tempestade jurídica. Chumlee viu-se subitamente confrontado com 20 acusações criminais, incluindo posse de drogas e porte ilegal de armas. Passou uma noite na prisão antes de pagar uma fiança de $62 mil. O seu advogado, Chesnoff, tentou contestar, argumentando que a busca era ilegal, mas as provas eram contundentes. Em maio de 2016, Chumlee percebeu que a única forma de evitar a prisão era aceitar um acordo judicial. Concordou em declarar-se culpado de porte ilegal de arma e de tentativa de posse de drogas. O tribunal condenou-o a 3 anos de liberdade condicional, aconselhamento e a entrega de todos os bens apreendidos na operação. Se mantivesse longe das drogas até 2019, o crime grave desapareceria dos seus antecedentes criminais, restando apenas uma contravenção. Se recaísse, mesmo que apenas uma vez, poderia enfrentar até 5 anos de prisão estadual. Durante todo este período, o History Channel manteve-se em silêncio. O programa Pawn Stars continuou a ser exibido sem qualquer declaração. Fontes da indústria comentavam que a estação estava a distanciar-se para proteger a marca. Embora a acusação de agressão sexual tenha sido retirada, a quantidade de acusações criminais tornou a situação demasiado arriscada para comentários públicos. Chumlee desapareceu de eventos e entrevistas durante meses, e os fãs repararam no silêncio repentino. A estação simplesmente continuou a filmar. A série continuou enquanto uma das suas estrelas lidava com as consequências fora do ecrã. Depois veio outro golpe. Richard Harrison, conhecido por milhões como Velho, faleceu a 25 de junho de 2018, aos 77 anos, após uma longa batalha contra a doença de Parkinson. Os telespectadores viram-no definhar ao longo dos anos. A sua voz mais suave, os seus movimentos mais lentos. Rick anunciou a notícia com uma mensagem que emocionou as pessoas em todo o lado. Escreveu que tinha perdido um amigo, um pai, um professor e muito mais.
O History Channel prestou-lhe a sua própria homenagem, agradecendo a sabedoria e o charme que ajudaram a transformar uma pequena loja de penhores num famoso ponto turístico de Las Vegas. Passou os seus últimos anos em casa, rodeado pela família. E quando o programa regressou após a sua morte, a tristeza pairava no ar. Rick tentou seguir em frente, mas os telespectadores puderam ver a dor nele, especialmente por saberem que tinham trabalhado juntos desde 1989. Um ano antes da sua morte, Richard tomou uma decisão surpreendente que chocou os fãs. Em 2017, atualizou o seu testamento e excluiu o seu filho mais novo, Christopher. O documento declarava claramente que ele amava Christopher, mas que optara intencionalmente por não lhe deixar nada em seu nome. Nenhuma razão foi apresentada. Rick, que serviu como executor testamentário, disse que era um assunto privado. Alguns especularam que Christopher já estava financeiramente estável, enquanto outros acreditavam que havia um distanciamento de longa data entre eles. Joseph e Joanne foram nomeados beneficiários. A atualização gerou inúmeras questões, especialmente por ter sido feita tão perto do último ano de vida de Richard. A crise familiar aprofundou-se ainda mais em 2022. Joanne Harrison, mãe de Rick, interpôs um processo acusando-o de a ter enganado para que cedesse a sua participação de 51% na loja de penhores enquanto estava hospitalizada anos antes. O processo alega que ela esteve em coma no Valley Hospital por volta de 2000 ou 2001 e não compreendeu o que estava a assinar. Ela afirmou que nunca recebeu uma prestação de contas adequada do seu patrimônio, dinheiro ou bens em prata. Ela também mencionou um misterioso empréstimo de 3 milhões de dólares que acreditava ter sido obtido usando seus bens como garantia. O seu processo pintou um retrato doloroso de uma família que luta com a confiança, o luto e as feridas antigas após a morte de Richard. Então, a tragédia agravou-se. 19 de janeiro de 2024, o filho de Rick, Adam, foi encontrado inconsciente numa casa de hóspedes em Las Vegas, onde estava a viver após cumprir pena na prisão. Tinha apenas 39 anos. O médico legista do condado de Clark determinou que a causa da morte foi intoxicação acidental por fentanil e metanfetamina. Ambas as substâncias foram encontradas em níveis letais. Adam lutava contra o vício há anos, entrando e saindo de clínicas de reabilitação enquanto Rick tentava ajudá-lo a reerguer-se. Mas as recaídas persistiam. E, no final, estava preso num ciclo do qual não se conseguia libertar. A sua morte trouxe uma onda de tristeza e colocou a sua família novamente sob os holofotes, enquanto o país prestava atenção à crescente crise do fentanil. Rick falou abertamente sobre o impacto da perda na sua vida. Disse que não havia nada pior do que perder um filho. Falou sobre internar Adam em clínicas de reabilitação várias vezes. Cada vez que saía, ficava sóbrio durante algum tempo. Depois recaiu novamente. Rick disse que nunca imaginou que acabasse assim. A sua honestidade comoveu as pessoas que tinham passado pela mesma dor. Muitos pais identificaram-se com as suas próprias histórias nas suas palavras. As entrevistas tornaram-se um lembrete silencioso de como o vício pode destruir uma família a partir de dentro. Após a morte de Adam, Rick assumiu um novo papel. Começou a manifestar-se sobre a crise do fentanil, pedindo um controle mais apertado das fronteiras e punições mais severas para quem vendesse a droga. Disse que o fentanil estava a atravessar as fronteiras quase sem resistência e que o país precisava de fazer mais para combater o problema. Chegou a afirmar que qualquer pessoa apanhada a vender fentanil deveria ser condenada à prisão perpétua, pois estaria a espalhar veneno. Elogiou o que considerava ser um controle de fronteiras bem-sucedido na administração anterior, alegando que as travessias tinham diminuído em 98%. A sua voz alimentou um crescente debate nacional, levando-o a participar em conversas políticas das quais nunca tinha feito parte antes. Depois, em fevereiro de 2025, ocorreu outra mudança. A série Home entrou em hiato por tempo indeterminado após 16 anos e 23 temporadas. O contrato com o History Channel expirou e não houve negociações para a renovação. Rick anunciou que a série não tinha contrato em vigor e que não havia planos para novas filmagens. Fãs de todo o mundo ficaram perplexos. A última temporada foi transmitida até abril de 2025. De repente, a série de longa duração que tinha definido parte da história dos reality shows foi simplesmente interrompida. Ninguém sabia por quanto tempo ou se o programa iria regressar. Meses depois, Corey Harrison deu mais uma reviravolta. Após o término das filmagens, em junho de 2025, anunciou que se iria mudar para Tulum, no México, e que não regressaria ao programa. Disse que todos eles estavam a interpretar personagens e que sentia que era a altura de parar de interpretar um.
em Tulum. Levou uma vida mais tranquila e começou a explorar a ideia de abrir um restaurante de churrasco. A sua saída removeu um dos rostos familiares do programa e tornou o futuro ainda mais incerto. Rick, porém, não deixou de sonhar. Começou a apresentar uma nova versão a que chamou Han Stars 2. Zero. Conversou com várias estações, incluindo Agba-o. Nada foi confirmado, mas manteve a esperança. Queria reconstruir a marca com um conceito novo e talvez um elenco diferente. Para os fãs de longa data, só esta possibilidade já representava uma centelha de esperança. Em 2025, o patrimônio líquido de Rick rondava os 8 a 9 milhões de dólares. Construiu este império através de imóveis, restaurantes, merchandise, participação em eventos e se mostra então, claro, da loja que ainda atrai milhares de visitantes todos os anos. Alguns eventos renderam-lhe mais de $000 por participação. O seu livro, Licensed to Porn, Licenciado para Penhorar, tornou-se um best-seller. O império empresarial que construiu mostrou até onde podia chegar, mesmo após ondas de perdas e controvérsias. Ainda assim, os últimos anos pesaram sobre ele. A sua mãe, Joanne, faleceu em 2024, aos 85 anos. Antes disso, perdeu o pai e depois o filho. Também enfrentou o processo judicial relativo à herança da mãe. A dor foi se acumulando silenciosamente, uma perda após a outra. Ainda assim, continuou em frente, tentando equilibrar o luto com a responsabilidade, carregando o legado da família enquanto tanta coisa à sua volta mudava.